Oi, meus alunos, como vocês estão? Gente, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o universo lá no nosso livro 2. Então, por favor, peguem o livro 2 de vocês, no capítulo 1, abram o livro e coloquem na página 6. Lá na página 6 vai estar falando sobre as galáxias. Vamos lá lembrar que o nosso sistema solar, ele é parte da nossa Via Láctea. Ou seja, gente, existem milhões de galáxias pelo universo. Então, só o nosso sistema solar faz parte de uma Via Láctea, que depois se transforma numa galáxia. E essa galáxia que está no nosso planeta pertence a várias galáxias, ou seja, a um conjunto de galáxias. Então você vai ter aí o universo, tá bom? Bem aqui embaixo vai ter um exercício com 3 perguntas. Essas 3 perguntas aqui na página 6, alguns alunos já me entregaram no meu privado no WhatsApp. Mas eu sei que nem todos conseguiram fazer a tempo. Então, vocês vão tirar esse tempinho para resolver estas questões aqui, ó. A questão 1, o que é o universo? A 2, como são definidos os planetas, as estrelas? E o 3, o que são galáxias? Essas 3 perguntas vocês conseguem tirar as respostas aqui do livro de vocês. No entanto, além do livro de vocês, vocês também têm as minhas videoaulas que eu dividi em 2 partes lá no meu canal no YouTube, que se chama Professor Renato Gel. Nesse meu canal, nos 2 vídeos que eu fiz para vocês tiveram a explicação sobre o que são galáxias, tá bom? Então vocês podem consultar aqui o livro de vocês, mas também vocês podem consultar os meus vídeos lá no meu canal, que se chama Renato Gel, tá bom? Professor Renato Gel. Em seguida, a gente vai estar falando aqui sobre o Sistema Solar. O Sistema Solar ele é formado por um conjunto de 8 planetas. Esses 8 planetas vão se chamar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que para esses planetas serem classificados, existem 2 formas. A primeira forma é que 4 planetas vão ser chamados de planetas rochosos, também chamados de planetas terrestres, e os outros 4 planetas vão ser chamados de planetas gasosos. Então você vai ter planetas que vão ser formados por rochas e outros que vão ser formados por gases, tá bom? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, esses 4 primeiros planetas aqui, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, vão ser considerados como planetas formados por rocha. E aqui esses 4 últimos, como Saturno, Urano e Netuno, tá? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses 4 últimos, eles vão ser considerados como planetas gasosos, tá bom? A gente falou também na nossa aula passada que o nosso planeta ele vai ser o 3º planeta no Sistema Solar. Isso significa o quê? Que quanto mais próximo ao Sistema Solar, o movimento de translação vai ser um período muito rápido, muito curto. Então, por exemplo, se nós temos aqui embaixo esses 8 planetas que são do nosso Sistema Solar, a gente tem que prestar atenção que quanto mais próximo do Sol, que é a nossa estrela maior no nosso Sistema Solar, quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta vai girar em torno dele, porque a circunferência acaba sendo menor também. Então significa o quê, pessoal? Que se eu tenho bem aqui o Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, isso significa que essa circunferência aqui é menor, ou seja, ele vai girar muito mais rápido em relação aos demais. Quando a gente fala do segundo planeta, a gente vai ter aqui Vênus. Significa que Vênus é o 2º planeta no Sistema Solar. Então ele vai se movimentar mais lento em relação a Mercúrio. Quando a gente fala do 3º planeta solar, que nesse caso aqui do Sistema Solar vai ser a Terra, a gente está falando que a Terra ele tem um movimento de translação que vai durar em cerca de 365 dias e 6 horas, tá bom? Isso significa o quê, professor? Que quanto mais distante do Sol, ele vai girar mais lentamente. Então, por exemplo, qual é o planeta que vai estar mais distante do Sol? O planeta que vai estar mais distante do Sol é aquele que vai ter uma circunferência maior. Então, olhem para esse esquema aqui, prestem atenção no livro de vocês
e respondam para mim. Na ordem, que na verdade vocês já têm aqui, mas eu quero que vocês entendam no sistema solar, tá bom? Que nesse caso, Netuno, como ele está mais afastado do Sol, ele vai demorar muito tempo para dar uma volta completa no sistema solar, em volta ao Sol, tá bom? Isso aqui também já foi explicado lá na nossa aula. Dando continuidade, eu falei também na nossa aula passada o que era planetas anões. Então, pessoal, o Plutão, em 2006, até 2006, ele era considerado como um planeta do sistema solar. Só que ele é um planeta muito pequeno, então ele foi rebaixado. Até em 2006, a gente teria ali, como estudo, 9 planetas no sistema solar. Só que em 2006 ele foi rebaixado para planetoide, né? São planetas anões. E nessa questão aqui do planetas anões, Plutão entra como um planeta anão, tá bom? Então você vai ter os planetoides, planetas anões, tá bom? E aqui a gente vai ter os cometas também, e tudo aquilo que a gente já falou na nossa aula, lá na nossa videoaula na parte 2. Eu falei para vocês também o que era um satélite natural. Inclusive, tem um planeta que não possui satélite natural, que foi uma das perguntas que eu coloquei para vocês lá no vídeo 2. E aqui, gente, olha só, a gente vai estar diferenciando o que são satélites. E o satélite natural da Terra vai ser a Lua, onde ela terá suas fases também. E lá na questão, se eu não me engano, a 18 ou a 19, eu pedi para que vocês fizessem um esquema sobre as fases da Lua, justamente porque eu queria que vocês aprendessem como é que funcionam essas fases da Lua, tá bom? Então, bem aqui embaixo, por exemplo, ainda dando continuidade sobre os meteoros, que eu também falei na aula passada, vocês vão ter que ler esse texto, tá bom, gente? Porque se eu for ler o texto, vai acabar que a aula vai ficar muito longa, então eu vou deixar vocês fazerem isso, tá bom? Então, bem aqui, quando você lê o texto, você vai ter também essas perguntas aqui, ó. Que astros fazem parte do sistema solar, né? Já responderam isso. Qual é a diferença entre um planeta e um satélite natural? O que são meteoritos e asteroides? Também já expliquei isso na aula passada. Vocês podem estar revendo a minha aula da parte 2 lá no YouTube. Repetindo, o canal se chama Professor Renato Gel, tá bom? E bem aqui, gente, a gente vai falar sobre os objetos do espaço que caem na Terra, né? Que foi justamente aquilo que a gente acabou de enxergar. Esse texto vocês vão complementar o conhecimento de vocês. E a gente já falou também sobre o Sol e a Lua, que são aqueles astros que vão dar influência no nosso planeta, como por exemplo, a Lua, ela vai ter a capacidade com a sua massa, com a sua magnitude, de movimentar as marés, ou seja, haverá momentos onde que as marés estarão subindo e outros estão descendo. A gente chama de maré cheia, não é isso? Isso acontece porque a parte do oceano, ou a maré, no caso, ela se sente atraída pela Lua, pela massa da Lua, pela magnitude da Lua, né? Quando eu falo magnitude, eu falo sobre essa energia magnética que ela tem de puxar as matérias que estão próximas dela. Nesse caso, a água, ela se sente atraída por essa parte da Lua, que eu vou explicar para vocês em um outro ponto de vista, em uma outra imagem. E eu já expliquei isso para vocês na aula do vídeo 2. Gente, a gente vai falar sobre aqui as fases da Lua, que eu já falei para vocês sobre as fases da Lua, tá bom? E falei para vocês fazerem também o esquema das fases da Lua no caderno. Nessas fases da Lua, tem uma atividade aqui, olha. Vamos ver qual é a atividade. A atividade fica na página 13, tá bom? A página 13 e a página 14, tá bom? Então, só recapitulando aqui, gente. A página 13 e a página 14 vai ficar como uma atividade para vocês, tá bom? Essa atividade, assim, como tem outros professores, eu vou deixar um tempo maior para executar essa atividade. Então, você vai ter essa atividade da página 13 e 14 para você fazer até a próxima semana, tá? Então, até a próxima segunda-feira, que é a nossa aula que a gente vai ter na próxima semana. Então, olha só, eu só quero que vocês façam, gente, por favor, aqueles que não conseguiram fazer a atividade anterior à página 13 e 14, vocês precisam fazer, tá bom?
E aqueles que já fizeram o exercício até aqui na página 13 e 14, vocês já podem continuar essa aqui, tá bom? Não deixe acumular, não. Olha, a nossa aula ela tem duração de quase 10 minutos. Então, a nossa aula, essa videoaula tem quase 11 minutos, tá bom? E a nossa aula do sexto ano dura 50 minutos. Então, vocês ainda têm aí por volta de 40 minutos para fazer essa atividade na minha aula, tá? Então, vamos lá. Eu estarei no meu privado para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima, gente!